Dialino Brasil, Dialino meus amores, que alegria poder estar aqui novamente. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial. Especial para Dani, especial para o mundo do cosmético e vocês vão conhecer ele, que é o John Ávila. Seja muito bem-vindo, John. Obrigado, Dani. É uma satisfação, um prazer imenso estar aqui no teu podcast. Eu estou feliz demais. Olá, Brasil. Eu estou ansioso aqui para gravar com você. E nós estamos ansiosos para conhecer quem é o John Ávila. Oh, John Ávila que vem aí crescendo cada dia mais no mercado da beleza, com 2 empresas, uma fábrica, super jovem, e a gente quer saber como foi o início de tudo isso. Conhecer um pouco de quem é o John Ávila. Dani, o coração já acelerou aqui porque eu já começo a buscar alguns flashes e lembrar, né, de como foi toda essa trajetória, o começo. E tu vai me fazer reviver algumas coisas aqui. Tô ansioso por isso. Bora lá. É muito bom a gente poder reviver. Eu falo que a vida ela é um processo. E quando a gente chega num certo patamar, quando a gente olha para trás e vê tudo aquilo que a gente passou, realmente a gente vê que foi uma história de sucesso. Você é super jovem. Muito, 34 anos, né? E isso surpreende muitas pessoas. Quando eu falo a minha idade, muitos olham assim com uma cara de susto. Eu vejo, eu esperava mais e normalmente eles esperam um pouco mais. Acredito eu que pela maturidade, por a história, a jornada toda de trabalho, né? Com certeza. Você que já tem as empresas, tem a fábrica, trabalha no ramo do cosmético. Como que começou esse mundo do cosméticos para você? Dani, o mais legal, o mais interessante, e eu lembro agora de um consultor do Sebrae, quando ele esteve fazendo uma consultoria lá na empresa, e ele disse, poxa, nada foi planejado. Eu disse, não foi. Mas o principal para isso tudo foi a determinação e a vontade. Eu vou começar contando um pouquinho, então, da minha história, né? Quem eu sou, de onde eu vim, minha naturalidade. Eu sou de Santa Vitória do Palmar, a cidade do Rio Grande do Sul, que fica lá na divisa com Chuí, com o Uruguai, na pontinha. Normalmente a gente diz que o Brasil é do Iapoque, do Chuí ao Iapoque, né? Então, nasci e me criei lá na divisa. Fiquei até os 16 anos de idade lá em Santa Vitória do Palmar, onde eu me criei no interior, em lavouras de arroz. Então, meu pai trabalhava numa pecuária de agricultura, a minha mãe dona de casa, e acredito eu que ali foi minha base de vendas, porque minha mãe, quando quis ajudar meu pai a conquistar o primeiro carro, ali o sonho tão desejado, pessoas muito simples, né, de baixa renda, e eu estudei em escola municipal, nesse interior e tudo mais, e a minha mãe quis começar a fazer salgados para vender, para ajudar a complementar a renda em casa. Eu tinha, nessa fase, eu tinha mais ou menos 9 anos de idade. E aí eu me dispus a ajudar e começar a vender, porque ela vendia para algumas conhecidas pessoas ali no interior, era um vilarejo muito pequeno, né? E eu comecei a ajudar ela a vender, ir de porta em porta, ir nos lugares vender. Na operação onde meu pai trabalhava, na empresa, eu ia lá. E ele foi contra isso até no início, tá? Não queria. Isso você tinha quantos anos? 9 anos de idade. Você sabe que eu também comecei a vender com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade? Vendia então pano de prato, vendia... Minha mãe tinha uma banquinha, vendia... É aí que despertou o nosso... Olha aí você, ó, que muitas vezes olha pro filho e não quer incentivar trabalhando, que diz que criança tem que brincar. Eu concordo que tenha, mas quando o desejo é muito maior, fique atento que pode estar nascendo um possível empreendedor. E foi assim comigo, Dani. Eu comecei a vender, então ela fazia pão, fazia pastel, e eu comecei a pedir para ela fazer mais coisas, que as próprias pessoas que compravam começaram a pedir, não tem mais opções, e a gente começou, claro que aquilo muito simples, muito caseiro, né? Sim. Então ela fazia em casa, a gente vendia, apesar que ela foi lá, tirou todas as licenças, fez tudo direitinho, organizado, e eu comecei a vender. E aí, não satisfeito só com isso, nesse período eu estudava à tarde. E aí eu comecei a cortar grama dos vizinhos. Então eu lembro que uma época que meu pai me perguntou o que eu queria de aniversário. E eu escolhi uma máquina de cortar grama. Olha lá. É isso mesmo, uma máquina de cortar grama. E eu queria cortar a grama dos vizinhos e cobrar para fazer isso. Então eu comecei desde muito cedo a querer monetizar. E não tinha um berço, então eu já começo mostrando para vocês que eu não tinha essa veia empreendedora vindo de berço. Era algo que já era meu, era natural. Aconteceu muitas vezes. Família não era de empreendedores. Não tinha. Então não tinha nenhum berço próximo para mim pegar essa referência. Foi algo muito intrínseco, foi algo que foi acontecendo. Então era muito pujante em mim e eu queria. E a minha mãe conta muito para as pessoas que têm oportunidade de ir lá em casa, conversar conosco. Ela diz, poxa, o meu nome é John Lennon, né? E aí eu me apresento sempre como John Ávila, porque o John Lennon dava muita brincadeira quando criança. Então eu acabei tirando o Lennon ali, não por vergonha, mas por estratégia de nome, para não render tanta história, botei John Ávila. Mas ela sempre diz, o John Lennon, desde pequeno, ele dizia que ele ia ter uma empresa.
Olha que Então, legal. olha só, 9 anos de idade, eu já falava que eu ia ter uma empresa, que eu ia ter funcionários, pessoas trabalhando comigo. Então, não sei de onde veio isso, tá? Ainda não consegui entender, mas o processo foi assim. Vamos lá. Com certeza foi um sonho que Deus colocou no teu coração ainda como criança para você viver o propósito de poder abençoar as pessoas através do trabalho. Isso aí. Né? Porque desde criança você já tinha esse propósito de se tornar alguém grande. Perfeito. E aí, Dani, encurtando um pouco a trajetória, eu comecei a ampliar ali, né? Com grama, pintando casa, fazendo tudo que dava para fazer. Concluí meu ensino médio, então meu estudo foi só até mente o ensino médio. A minha mãe dizia, tu tem que estudar, tu tem que te formar, tem que fazer uma faculdade. Eu não queria fazer faculdade, eu sempre falei, não que eu esteja incentivando a não fazer faculdade, não é isso. Eu gostaria hoje sim de ter um diploma, ter me formado em alguma profissão, mas lá no interior é muito limitado, a renda também limitada, obviamente, da família, eu não consegui, mas não senti falta disso. Então no processo eu tinha que trabalhar. Sabe, família pobre, o que a gente, primeira coisa tem que ser? Trabalho. Tem que começar a prover o sustento. Então eu comecei a trabalhar e aí o meu irmão, que hoje inclusive é meu sócio, o meu irmão saiu lá do interior de Santa Vitória do Palmar e acabou indo para uma cidade que é Gravataí, que é uma cidade de metrópole de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Logo na sequência, eu com 19 anos de idade, resolvi sair lá do interior, porque eu também estava seguindo quase que o caminho do pai, mesmo não querendo. Mas era a oportunidade que tinha, trabalhar lá nesse interior, nas lavouras de arroz. Trabalhei por 3 anos nas lavouras de arroz. Isso você já estava com qual idade? 19 anos. 19 anos. Isso aí, comecei com 16 a trabalhar na pecuária, junto nas lavouras de arroz. Trabalhei até 19 anos de idade. Com 19, eu liguei para o meu irmão e disse, tem uma oportunidade de trabalho aí para mim, eu quero estudar. Daí foi a ideia, eu disse, vou ter que estudar para ser alguém, para melhorar, né? Ele disse, pode vir para cá que a gente consegue aqui um lugar para você e tudo mais. Com 19 anos mudei para Gravataí, no Rio Grande do Sul. Aí eu comecei a trabalhar novamente, que precisava, comecei em indústrias, trabalhei um tempo em indústria. Eu lembro que eu cheguei um dia, conheci um casal de amigos, que o marido dela era um arquiteto e ela uma cabeleireira, tinha um salão de beleza. E eu estava contando, eu disse, estou trabalhando aqui numa indústria, mas não estou satisfeito, isso não é para mim. Eu tenho que ter algo meu, próprio, eu quero ter. E então tinha esse anseio. Foi quando ela disse assim, por que tu não vem pro ramo do cosmético? E eu disse assim, ramo do cosmético? Eu disse, eu trabalhei com pecuária, vendendo pastel, outras coisas, não sei se tem a ver comigo. Ela disse assim, tenta. Quando ela falou assim, tenta, e aí ela falou uma palavra-chave, que aí ela me ganhou na hora, ela disse, isso ganha bem, hein? Quando ela disse, ganha bem, eu disse, é tudo que eu quero. Você sabe que eu fui pro mundo da beleza com essa mesma frase. Uma amiga minha me conheceu e falou bem assim, Dani, por que você... O Alan, né, primeiramente, perguntou por que eu não ia pro ramo da beleza. Daí eu encontrei uma amiga minha, ela, Dani, ganha super bem. Sabe quando dá aquele... Tchim! E isso desperta uma chave, né? Então, é que eu não perguntei o como nem o porquê. Eu queria o resultado, eu disse, eu quero fazer. E aí eu disse, então vamos lá, me indica para essa distribuidora, que ela disse, tem uma empresa contratando uma distribuidora de cosméticos e eu quero começar a vender. E aí o gerente, quem estava procurando um vendedor, foi muito meu amigo na época, ele disse assim, olha, a distribuidora só quer alguém com experiência. Então como tu vendeu pastel, pão, entre outras coisas, tu já deve, com certeza tu tem a essência da venda. Mas tu vai dizer que tu vendeu máquina agrícola. Não estou incentivando ninguém a mentir, viu? Pelo amor de Deus, mas foi uma estratégia necessária naquele momento e não fazia mal para ninguém. E aí eu cheguei, conversei com o dono da distribuidora, ele perguntou, então tu vendia máquina agrícola? Eu digo, sim, lá no interior, mas eu trabalhava nas máquinas, né? E aí ele disse, então tá contratado, tu vai começar na segunda-feira que vem. Isso era uma sexta-feira. E para quem é do ramo do cosmético, quem trabalha vai entender o que eu vou falar agora. Tem uma máxima, ou um mito até, que muitos dizem que na sexta-feira não é dia de vender em salão de beleza, porque o salão tá lotado. Mas o que eu tinha? Uma necessidade. É o que eu costumo dizer. Um leão, quando está com fome, ele vai atrás e ele caça. Eu peguei a pasta na sexta-feira, meu treinamento ia ser na segunda, para começar a vender na terça. O que eu fui fazer na sexta-feira? Vender. Fui pro salão de beleza. Primeiro salão de beleza que eu entrei, a cabeleireira disse, não posso te atender. Eu disse assim, olha, eu não vim vender, eu só vim pegar uma opinião tua. E ali já estava nascendo uma estratégia na qual eu nem sabia que era algo que seria uma técnica já de venda. Ela me recebeu, comprou, ou seja, no dia eu tirei 3 pedidos. Quando eu passei para a distribuidora o pedido, eles ficaram encantados com aquilo e surpreso. Eles disseram, o cara é vendedor mesmo. Porque sexta-feira, sem treinamento, e começou a vender. Com qual idade?
Tava com 20 anos de idade. 20 anos, aí super começou jovem. a minha trajetória no cosmético, isso aí. Então, com 20 anos eu dei o start, comecei como vendedor. Aí minha trajetória, para resumir ela dentro desse âmbito profissional, foram 6 meses como vendedor nessa distribuidora. E aí eu não performei tão bem na continuidade. A distribuidora chamou para encerrar comigo. Quando eu cheguei lá, eu encontrei com outro colega que era vendedor e tinha passado a microdistribuidor. Então, o que é um microdistribuidor no ramo do cosmético? É quem compra do distribuidor para revender. Sim. Então, eu me tornei microdistribuidor ali, comecei a revender cosméticos, trabalhei por um tempo como micro, tive acesso às primeiras fábricas, aí me tornei um distribuidor de cosméticos, trabalhei por 5 anos como distribuidor de cosméticos. Aí veio a oportunidade da marca que eu trabalhava, que era uma marca do Espírito Santo, fazer a proposta de eu distribuir a nível regional, no Rio Grande do Sul inteiro. Eu assumi todo o estado, fiz um trabalho por 2 anos com meus sócios de colocar a marca no estado inteiro. E aí em 2017 chega a Dejavu, que aí realmente começa esse berço empreendedor, aonde eu me deparo com uma situação muito desafiadora, algo muito maior e diferente, que exigiu muito mais preparo, sabedoria, capacitação. Ali é uma virada de chave para mim, não no momento da compra, mas durante o processo, quando eu comecei a trabalhar a nível nacional. Então a Dejavu, eu sou um cofundador dela, é uma marca que o antigo proprietário tinha feito 5 produtos, ele tinha voltado da Europa, viu uma sublinha lá chamada Dejavu em Paris, gostou do nome, voltou para o Brasil, fez os produtos, colocou Dejavu e estava iniciando o processo. Então não tinha nada feito, não tinha Instagram, nada, um embrião, um processo embrionário. E aí, conversando com ele, eu falei que eu queria me aventurar a ter um produto, não uma marca. Então, olha a visão como é que é, né? Muita gente não consegue enxergar. Tem gente que diz, pô, ele é um visionário. E muitos empreendedores de sucesso hoje, eles não eram visionários. Eles só queriam fazer, não tinham medo. É que muitas vezes a gente se apega muito ao como fazer, como vai ser, por que fazer. Já e quer a gente saber do resultado. Do resultado, né? Então, eu não me preocupava muito com isso. Eu só queria fazer. Só, vamos fazer com a condição que a gente tem. Compramos essa marca, eu e meu grupo de sócios, que está comigo até hoje. Então, isso é uma coisa muito boa, tá? Eu vou falar um pouquinho depois, hoje estou contando a minha história, mas numa próxima oportunidade eu gostaria de falar sobre isso, sobre sociedade, pessoas junto, que tudo isso fez muita diferença para o nosso trabalho lá. E aí, Dani, começamos a desenvolver a Dejavu. Então, já estamos aí com a Dejavu há 7 anos no mercado. E, para nossa surpresa, muito positivamente, na pandemia ali em 2020, a gente conseguiu a aquisição de uma fábrica de cosméticos. Olha, então, óbvio que a pandemia não é uma coisa boa, a gente não se orgulha disso, mas no mundo dos negócios, como tudo, a gente viu uma oportunidade. Sim. Então, alguém que estava precisando vender e a gente podia comprar, obviamente foi um negócio perfeito, bom para os dois. Compramos a fábrica em 2020 e passamos a fabricar. Então, uma marca jovem, uma marca com empreendedores muito jovens também e já fazendo uma história assim, ó, fantástica, porque está sendo um feito para nós, né? Tão pouco tempo. Tem a fábrica, tem a marca Dejavu. Agora, o ano passado, que a gente comprou mais uma marca, onde nos tornamos sócios com 50%, que é a marca Valory, uma marca dermocapilar que vem para agregar. Então, é uma jornada com muita coisa legal aí. Ai, que legal. E você continua, né, super jovem, 34 anos, e você vê que a mente de empreendedor já desde quando era novinho. Porque às vezes as pessoas passam uma vida ali, não que isso não seja possível. Você pode passar uma vida e se redescobrir lá na frente, se tornar empreendedor lá na frente. Mas quando a gente já tem isso desde jovem, eu falo que o jovem, ele aceita o desafio, ele vive, ele supera mais fácil. Eu sei por causa que comigo foi assim. Eu me tornei empresária com 25 anos de idade. Hoje tenho quase 40 anos. Mas foi com 25 anos. Eu falo, meu Deus, será que se eu passasse aquele desafio hoje com 40, eu ia aceitar, eu ia passar por tudo isso? E a gente vê que é uma construção, né, John? É uma construção. A Dejavu, ela está em quantos estados hoje? São 17 estados. 17 estados. 17 estados. E com vários distribuidores. Isso aí, são 60 distribuidores ao total, uma capilaridade muito boa para o tempo de mercado que tem e proporcional ao investimento que a gente faz. Então estamos muito felizes com tudo que está acontecendo e mais 2 países fora, né? Então hoje a gente tem uma operação no Oriente Médio, uma operação também em Portugal, então que nos deixa muito feliz e vai mostrando a grandeza do que vai ser esse projeto aí. Olha que legal. E para as pessoas que não conhecem a Dejavu, fale um pouco da Dejavu, assim, sobre o que ela tem. Tem toda a linha
Eu falo para ele falar, mas eu também sei. Mas tem ali a linha tanto para os profissionais, linha home care. Fale um pouquinho de toda essa construção que nós temos na Djavu. Djavu Professional é uma marca dividida na categoria profissional, né, voltada ao ramo da beleza, e é uma marca que não concorre hoje com o nosso profissional. É uma marca que não vende internet, não está vendendo em loja de cabeleireiros, é uma marca extremamente focado para o profissional cabeleireiro com as linhas profissionais. E nós desenvolvemos, claro, a linha Home Care, pensando na extensão do salão Cuidado em Casa. Então hoje toda cliente consumidora tem acesso para comprar Djavu Profissional e ter o produto de uma qualidade profissional para fazer em casa. Olha que interessante, isso é muito bom saber, porque o cabeleireiro, ele quer adquirir um produto bom para trabalhar no seu salão, mas ele também não quer que a internet seja o seu próprio concorrente, porque às vezes ali na hora que ele vai fazer a sugestão para cliente, às vezes a cliente compra lá e não sabe, ele dentro do salão dele, ele vai poder oferecer realmente o que a cliente precisa para o seu cabelo. E eu vejo que a parte educacional da Djavu é muito grande, vários educadores. Muito extensa, Dani. A gente está investindo muito no educacional e eu costumo dizer, né? Eu como gestor comercial da empresa, eu costumo dizer lá dentro da empresa, olha só, quem vende não é o vendedor, é o marketing o educacional. O vendedor ele vai fazer a negociação comercial, ele é o responsável por fazer essa interlocução da negociação. Mas a venda de fato é o marketing e o educacional. Então a gente está investindo muito pesado nesses dois setores, que inclusive hoje estamos aqui com esse trabalho, essa missão, né, de trazer o educacional para cá e a capacitação. Então são bastante embaixadores da marca, novos que estão vindo, a gente está fazendo aí um momento de caça-talentos, né, buscando no mercado novos embaixadores para usarem, divulgar a Djavu e nos ajudar a tornar possível essa marca aí, que é um objetivo maior que a gente tem, e eu já quero revelar, é fazer da Djavu a maior marca nacional. Olha que então, legal. Isso são aquelas coisas que eu disse, a gente começa não conseguindo enxergar lá na frente, né? A visão empreendedora, não a do olho, a da mente. Mas quando a gente vê que é possível, e a gente começa a fazer, a gente quer, e aí torna um desafio, eu acho que é isso que nos move como empreendedor, né? Com certeza, é a motivação ali do desafio, é um desafio diário, né? E quando alcançar um próximo patamar, vai surgir outro desafio para te levar em outro lugar e é assim que as coisas vão acontecendo. E eu quero que você deixe aí uma mensagem para as pessoas que estão começando a empreender, como é difícil o começo. Eu gosto sempre de falar, e com pessoas que sejam referência, como o John Ávila, que ele também já passou pelo processo. Às vezes você está aí do outro lado, iniciando o seu processo de empreendedor, e eu quero que você deixe uma mensagem para essas pessoas. Eu acho que além da mensagem, Dani, eu vou deixar não só uma reflexão, tá? Um exemplo que eu peguei de uma empreendedora, que é a Luísa Helena Trajano, dona da Magazine Luiza. Foi uma frase que eu ouvi dela um certo dia que eu estava começando o trabalho e as coisas elas pareciam muito bagunçadas no âmbito de gestão. E eu dizia, poxa, falta gestão. E eu me preocupava com a gestão, porque eu entendia que teria que ter, porém eu precisava vender ao mesmo tempo, porque dinheiro é o coração, não adianta. Se você não tem dinheiro, para de bater o coração e as contas vêm, atropelam e não dá certo. Então eu estava nesse limbo ali, eu não sabia o que fazer, a linha era tênue. E até que um dia eu ouvi dela, ela dizendo assim, olha, todo empreendedor tem que saber que ele começa do jeito que dá, faz o que tem que fazer, como der. Depois de ter um resultado, você começa a pensar em estruturar e arrumar a sua casa. Mas comece. Eu conheço muita gente que quer começar de forma organizada, fazer tudo certinho e não começa nunca. Fica esperando o momento certo para iniciar e não tem esse start como empreendedor. E eu sou propriamente o resultado disso. Foi o start de um empreendedor que não organizou, que não esperou as coisas estarem tudo certinho para fazer. Eu comecei sem dinheiro, Dani. Num próximo momento a gente pode contar um pouco mais essa história para as pessoas entenderem como foi de fato a minha trajetória como empreendedor, como que eu escalei. Eu não tinha dinheiro nenhum, comecei do zero, um cheque, pedindo prazo, devendo, eu tive conta de água e de luz atrasada, chegaram a cortar minha luz em casa, então tem uma trajetória por trás, assim, a gente não quer enaltecer essa parte doída, sofrida, mas é que dá valor à nossa história. A gente conseguir valorizar tudo que a gente está conquistando hoje, e cada real que entrou naquela empresa foi muito suado. Então a gente deixa para um próximo momento, é claro, se a Dani me convidar para voltar aqui. Já está convidado. Opa, que gancho, viu? Então a gente conta essa história um pouquinho mais esmiuçada para o pessoal entender que não é fácil o início, mas não pode desistir.
O segredo é não desistir, né? Não desistir. Começa do jeito que dá. Até tem um vídeo que sempre roda lá no Instagram falando sobre isso, né? Faça do jeito que dá, dê o seu melhor, é o seu melhor que você tem naquele momento, até que as coisas aconteçam e você pode melhorar ainda mais. É isso aí, Dani. O importante é começar. E eu fico muito feliz em fazer parte de tudo isso. Hoje eu sou cabeleireira, sou embaixadora nacional de Djavu Professional, então a gente tem uma relação muito forte com o John, com a marca, com os clientes finais. Eu sempre falo sobre o propósito, né, que nós temos através do mundo da beleza, que é iluminar a vida das pessoas, seja ela ali com o distribuidor, com o cliente final, na parte educacional. Eu tenho certeza que a Djavu ela veio com uma somatória, porque hoje quantas pessoas envolvidas você tem? Nossa, tem noção? Diretamente são 25 pessoas lá no staff, indiretamente passa de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. Tem muitas empresas, né, que trabalham terceirizadas para nós prestando serviço. Então, entre direto e indireto já passa de 100 pessoas. Olha que legal. Então esse é o propósito, né? A gente poder crescer, multiplicar. E eu já fiquei sabendo que tá vindo novidade da Djavu, tá vindo um rebrand da marca. Dá para dar um spoiler? Dá para dar um spoiler. Estamos passando por um momento muito bom, né? Que é esse reposicionamento. Estamos passando por esse rebrand onde a gente modificou tudo, desde o logomarca, é um rebrand de fato, né? Então estamos reposicionando a Djavu. O primeiro lançamento vai ser no final, início do mês que vem aí. A gente ainda está definindo a data do lançamento, se vai ser no finalzinho ou no início de novembro, que já vem a Djavu com cara nova, em nova embalagem, fragrância nova, engenharia cosmética completamente diferente. Então, muita coisa boa está por vir. E você, cliente que usa e gosta da Djavu, vai se encantar ainda mais. E você que não usa? Tem que começar a usar, tá perdendo, né? Se você é cabeleireiro, assistente, colorista, trabalha em salão, quer conhecer a Djavu, entre em contato com a nossa equipe, independente qual seja a sua cidade, o seu estado, com certeza nós vamos te atender da melhor forma e você vai se encantar com os produtos, assim como eu tenho me encantado e todas as demais pessoas, não é mesmo, John? É assim, Dani, que acontece. Ontem, inclusive, no evento, eu vi uma cabeleireira dizendo, ela disse, poxa, eu trabalhava com muitas marcas bem conhecidas e quando eu usei Djavu, e eu escuto isso de muitas pessoas, tá? Elas dizem assim, é algo diferente. É um encantamento, a gente gosta do produto, a gente gosta de tudo, da embalagem. Então acho que esse é o propósito. A gente faz com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, que isso eu acho que é uma onda, uma frequência que acaba chegando no salão, no consumidor, em cada consumidor, né? Com certeza. E é uma conexão, é uma entrega, um acolhimento. Eu vejo que todas as pessoas que estão envolvidas são assim. Desde o John, né? Que está à frente da empresa, dos distribuidores, os consultores, a gente está tendo, né, reuniões e estamos com o nosso pessoal ali de vendas e você viu eles falando, que bonitinho, que eles se sentem acolhidos pela marca. Isso é muito importante porque não é só uma marca, né? É uma família, é um time onde a gente está aqui com o propósito de realmente alavancar esse mercado. E é sobre isso, Dani. De fato é um time, tá? Onde a gente acolhe todo mundo, a gente valoriza. Uhum. Eu costumo usar duas características que eu tenho como um valor principal, assim como uma base muito forte, e eu sempre espero das pessoas, que é fidelidade e lealdade. Uhum. Então eu sempre fui muito leal a todo mundo que contribuiu de alguma forma e eu prezo por isso. Então todos que começaram então conosco até hoje nos acompanham nessa trajetória e a gente, como eu costumo brincar com eles, a gente não abandona nenhum soldado dessa guerra. Então isso é muito legal. E as pessoas que chegam, as novas pessoas, com novos clientes, eles encontram esse ambiente. Um ambiente que acolhe, um ambiente que valoriza. Isso é um diferencial. A gente não vê as pessoas como um número. Então, para nós, tem algo muito maior do que somente faturar, monetizar. Então, a gente é preocupado com o ser humano. Tanto que eu estava conversando agora há pouco com um cliente, eu disse para ele, poxa, aqui é uma marca muito humanizada. Eu quero entender como é que está o profissional que trabalha conosco, saber dele se ele está bem, porque senão de nada adianta. Sim. Imagina você como dona de casa, mãe, esposa, todas as tarefas que você tem, e ainda mais embaixadora Djavu. Se eu só cobrar de você resultados, só querer conteúdo e não me preocupar com o ser humano que está por trás, você em pouco tempo ou muito rápido você vai perceber que você é só um número, que não faz sentido. Então a gente leva propósito e valor para a vida das pessoas também. Olha que lindo. E além da Djavu, agora você está com a Valory. É um outro conceito. É um conceito de tratamento.
Vamos já dar um spoiler aqui para as pessoas. A Valory, ela complementa, tá? Então, eu já falando de Valory, eu já quero deixar mais um gancho para quem é empreendedor sobre foco. Eu acredito muito no foco. Você conseguir chegar ao resultado necessário para você poder olhar para o outro lado e empreender em alguma outra coisa. Que muitos empreendedores, eles olham aquela máxima da cestinha de ovos e dizem, a gente tem que ter vários negócios. Mas você só pode ter vários negócios quando você tem um negócio muito bem alicerçado, que ele já caminhe só, não dependa mais de você. Sim. Aí sim, que ele consiga crescer sozinho, você pode olhar para o lado. Mas hoje, dentro do nosso grupo, apesar de serem 3 marcas, é uma fábrica que produz para Déjà Vu, para Valory agora, e a gente já terceiriza para mais 10 marcas hoje, então a gente trabalha muito forte com a terceirização também. E esse braço da Valory soma muito porque é um cosmético dermocapilar. A Déjà Vu é uma marca e um cosmético focado em fibra, cabelo. E a Valory é focada em dermocapilar, ou seja, além do cabelo, além da fibra, trata o couro cabeludo também. Então é uma engenharia cosmética diferente que leva um resultado a mais e tem muitas mulheres hoje, ou uma grande maioria, não só mulheres, homens também, com muitas patologias, desde descamação, que é a própria caspa, psoríase, tem muita disfunção de couro cabeludo, onde a Valory vai ajudar, vai agregar com resultado e a solução para essas disfunções. Realmente somatório. Somatório, olha que incrível. John, você realmente, né, é uma inspiração para muitas pessoas, né? Inclusive para mim. A gente fica muito feliz de te receber aqui no podcast. Eu acredito que você atribuiu na vida de muitos que estão aí nos acompanhando, nos assistindo. Às vezes, quem sabe você está aí do outro lado desmotivado, achando que o começo do empreendedorismo não vai dar certo. Vai sim. É só uma questão de tempo. Eu falo que o que falta para a gente chegar onde a gente almeja é só a questão do tempo. É tempo. É só o tempo, né? E isso eu vivo com você, sou muito grata a Deus pela tua vida, pela nossa convivência, pela nossa parceria. Foi muito bom receber você aqui, já quero deixar um convite extenso para você voltar, para a gente detalhar mais, saber um pouco mais. É sempre bom compartilhar. E sou muito feliz, muito grata, né, que a gente possa aí estar por muito tempo trabalhando junto. E foi muito bom te receber aqui hoje. Ô, Dani, eu fico feliz demais. Quando eu comecei a relaxar, tá acabando. Foi meu primeiro podcast, hoje foi um dia de primeiras experiências, tá? Meu primeiro dia num estúdio de rádio, então a gente visitou hoje. Aqui, primeira vez que eu tô gravando, eu tava um pouco nervoso para saber como é que ia ser, se eu ia conseguir me soltar. Bem tranquila, né? É um bate-papo. Muito tranquilo, mas eu acabei depois refletindo aqui, pensando muitas coisas legais também que poderia contar, que a gente vai deixar pro próximo. O convite está aceito, vai ser um prazer, uma satisfação poder contribuir com o pessoal e de alguma maneira ajudar você empreendedor, seja você qual a função que você exerça, levando algo legal para ser uma reflexão, para ajudar você a enxergar que você está no caminho correto. E que não é fácil, né? Não é o pessoal fácil. olha o nosso Instagram, olha a vida, olha o resultado e acha que é fácil, que o Papai do Céu olhou para nós e ele olha. Mas não é só para nós, não, é para todos, você tem que querer fazer. As coisas não vêm do céu, né? Do céu a gente pede forças, então a gente aqui tem que fazer a nossa parte. Então é não desistir. É não desistir. E você sabe que a tua equipe vai estar aqui de olho em você, né? Toda a sua equipe. Eu quero que você deixe uma palavra para a tua equipe aí que tem te fortalecido todos os dias, seja ela diretamente ou indiretamente, o pessoal vai estar de olho nesse podcast. Dani, o que eu quero dizer para todos é repetitivo, que é na ideia de não desista e gratidão a todo mundo, tá? Gratidão a você, gratidão à sua família por receber. Além de você nos receber no berço de trabalho, você nos levou para o seio da sua família. Hoje a Dani, ela é uma amiga pessoal. Vai na minha casa, eu vou na casa dela, a gente come churrasco junto com o marido dela, com a Alan, com a família toda. Então são pessoas, e isso mostra justamente o que eu falei, que é a parte de relacionamento e valorização pessoal. Então eu sou muito feliz hoje pela tua vida na nossa empresa, sou feliz por tudo que está acontecendo, não só na empresa, como na nossa família. Porque a família, ela é uma base que nos fortalece aqui para fora, né? Então hoje o John, ele é marido, ele é pai, eu tenho 2 enteadas, uma com 2 anos e meio, que é uma graça, quem me acompanha no Instagram vê. Né? Blogueirinha demais, ela pede foto, eu acostumei ela a fazer vídeo e foto, ela pede, faz foto, Dom, faz vídeo. Então tem a Helena aí com 8 anos de idade, minha esposa Jana, e que terapeuta ocupacional, que se dedica com uma obra linda também. O trabalho muito dela dedicado. É mais do que uma profissão, é uma obra, né? É. Então, gratidão a todo mundo, tá? A todo mundo que está envolvido nesse processo e contribui de alguma maneira. Ai, que lindo. Muito obrigada, que Deus abençoe. E logo a gente se vê novamente.
Beijo para todos. E a Dani vai ficando por aqui com mais um episódio. Já quero fazer aquele convite para você. Se você não é inscrito no canal, corre fazer a sua inscrição. Continue nos acompanhando, que quem sabe você será o próximo a estar aqui no Pod da Dani. Um super beijo no coração e que Deus abençoe.